A sua visão não precisa piorar só porque o tempo passa. O que muita gente não sabe é que existe um grupo de nutrientes com ação direta na proteção da retina, da mácula e do cristalino, ajudando a reduzir ressecamento, irritação e o desgaste causado por luz forte, telas e inflamações silenciosas. E o melhor, muitos desses nutrientes estão concentrados em folhas e vegetais folhosos fáceis de encontrar, e quando entram na rotina com constância podem apoiar a saúde ocular de um jeito simples, natural e acessível. Se você sente os olhos mais cansados à noite, percebe a visão embaçada no fim do dia, sofre com coceira, ardência, sensação de areia ou olho seco, presta atenção, porque as próximas informações podem fazer diferença na sua qualidade de vida. E mesmo que você já tenha diagnóstico de catarata, glaucoma, miopia ou presbiopia, a famosa vista cansada, entender o que fortalece o olho por dentro ajuda a cuidar melhor do que você já tem, sempre como apoio, sem substituir acompanhamento médico quando necessário. E já que esse tipo de conteúdo é útil de verdade, aproveita agora para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso faz o YouTube entregar esse tema para mais pessoas que também estão precisando cuidar da visão, mas ainda não se deram conta de que dá para começar com escolhas pequenas e consistentes. A ideia de que perder a visão é inevitável virou quase um roteiro de vida, mas a ciência da nutrição mostra outra coisa. Os olhos são tecidos sensíveis e, como qualquer parte do corpo, respondem melhor quando recebem matéria-prima adequada. Entre os nutrientes mais importantes estão as gorduras boas, como o ômega 3, que ajudam na qualidade da lágrima e no conforto ocular, algo essencial para quem vive com ar-condicionado, poeira, telas e pouca hidratação. Também entram os carotenoides, especialmente a luteína e a zeaxantina, conhecidos por se acumularem na região da mácula e funcionarem como um filtro natural contra a parte da agressão luminosa, ajudando a reduzir o estresse oxidativo que desgasta as células oculares com o tempo. Outro ponto-chave é a vitamina A e seus precursores, como o beta-caroteno, ligados à saúde da retina e ao desempenho visual em baixa luminosidade, além de vitaminas antioxidantes como C e E, que apoiam a integridade dos tecidos e combatem radicais livres. E, fechando esse time, o zinco, que participa de processos essenciais para o funcionamento dessas vias dentro do organismo. Quando essas peças se encaixam, o olho tende a ter mais reserva para lidar com o dia a dia, e isso é especialmente importante para quem já sente sintomas ou tem risco aumentado por idade, histórico familiar, diabetes, hipertensão ou exposição intensa a telas e sol. Agora vamos para o que interessa: folhas potentes, práticas e que você consegue incluir no cotidiano sem complicação. E eu vou começar pela mais surpreendente, porque ela não nasce na terra, ela vem do mar. O nori, aquela alga usada na culinária japonesa, é uma forma inteligente de variar a dieta e trazer nutrientes interessantes quando a pessoa não consome peixe com frequência. O destaque aqui é que ele pode contribuir com gorduras e micronutrientes que apoiam a saúde geral e, indiretamente, também a ocular, principalmente no que diz respeito ao conforto do olho e ao equilíbrio inflamatório. Para quem sofre com olho seco, irritação e sensação de ardor, essa estratégia de reforçar o consumo de gorduras boas pode ser útil, porque a lágrima não é só água, ela tem composição e qualidade, e isso muda como você se sente ao longo do dia. E o nori é fácil de usar, em tiras por cima do arroz integral, picadinho em saladas, como parte de um rolinho simples com legumes, ou até puro como snack. O segredo é sempre o mesmo: constância e simplicidade. Uma mudança pequena repetida por semanas vale mais do que empolgação por 2 dias. A segunda folha da nossa parte de hoje é a famosa farmácia verde de muita gente, o espinafre. Ele é uma das fontes mais conhecidas de luteína e zeaxantina, aqueles carotenoides que o corpo não produz e precisa buscar na alimentação. E isso é importante porque, com o tempo, a baixa ingestão desses compostos está associada a menor proteção natural da mácula. Além disso, o espinafre soma vitaminas e minerais que trabalham em conjunto para apoiar tecidos sensíveis, como a retina e o cristalino. Só que existe um detalhe que muda tudo: preparo. Cozinhar demais pode reduzir parte do potencial de algumas vitaminas mais sensíveis ao calor. Por isso, uma estratégia ótima é alternar, usar cru em alguns dias e em outros fazer um preparo rápido,
como refogar levemente ou cozinhar no vapor por poucos minutos. Quer um jeito fácil de começar sem sofrer com o sabor? Coloca um punhado de espinafre em sanduíches, mistura em omelete, joga no final da sopa, ou bate com frutas em um smoothie. Em pouco tempo o paladar se acostuma e você começa a sentir que não faz falta comer do mesmo jeito de sempre. E antes de você pensar isso é só para quem já está com problema, deixe eu te lembrar de uma coisa: muitos danos oculares são silenciosos. A visão não costuma dar alerta alto no começo. Por isso, o melhor momento de fortalecer é antes de piorar, e o segundo melhor momento é agora. O que você faz hoje, repetido em semanas e meses, vira proteção lá na frente. E como a gente está falando de escolhas acessíveis, dá para começar com uma única mudança: incluir uma folha por dia, variar durante a semana e observar como seus olhos se sentem no fim do dia. Agora eu quero te ouvir. De que cidade do Brasil ou de qual país você está assistindo? E me conta também qual é o seu incômodo principal: dificuldade para enxergar à noite, olho seco, ardência, coceira ou visão embaçada depois de telas. Escreve nos comentários, porque sua resposta ajuda outras pessoas a se identificarem e também orienta os próximos vídeos. E se você conhece alguém que vive reclamando da vista ou do olho irritado, compartilhe este vídeo com essa pessoa, porque às vezes uma informação simples chega na hora certa. Se na primeira parte nós abrimos a porta para o poder do nori e do espinafre, agora vamos aprofundar a conversa com duas folhas que praticamente fazem um trabalho de blindagem natural para os olhos quando entram na rotina com constância. E aqui vai um ponto importante: a visão não depende de um único nutriente isolado, mas de uma combinação inteligente de antioxidantes, vitaminas e minerais que trabalham em conjunto. É como uma equipe de proteção agindo dentro do seu organismo, reforçando estruturas sensíveis como a córnea, a retina, o cristalino e o nervo óptico. A próxima folha que merece destaque é o brócolis. Embora muita gente não o veja como folha, ele é um vegetal verde extremamente rico em compostos que apoiam diretamente a saúde ocular. Ele concentra vitamina A, essencial para a integridade da retina e para a adaptação à baixa luminosidade. Se você sente dificuldade para enxergar à noite ou percebe que demora mais para seus olhos se ajustarem no escuro, a ingestão adequada desse nutriente pode fazer diferença ao longo do tempo. Além disso, o brócolis oferece vitamina C em quantidades relevantes, e esse detalhe é fascinante: o humor vítreo, aquele fluido gelatinoso que preenche o interior do olho, apresenta concentrações de vitamina C muito superiores às encontradas no sangue. Isso mostra o quanto o organismo valoriza esse nutriente para manter a estrutura ocular protegida contra o estresse oxidativo. Mas o brócolis não para por aí. Ele também é fonte de vitamina E e zinco, formando um trio que atua na defesa contra radicais livres, ajudando a preservar o cristalino e reduzindo o risco de opacidades associadas ao envelhecimento. Quando esses nutrientes trabalham juntos, eles criam um ambiente menos favorável ao desgaste celular que, ao longo dos anos, pode contribuir para a catarata e degeneração macular relacionada à idade. E aqui entra algo essencial para a vida moderna: a exposição à luz azul de telas. Embora o impacto ainda seja tema de pesquisas contínuas, manter níveis adequados de antioxidantes no organismo é uma estratégia prudente para quem passa muitas horas diante de celulares e computadores. Na prática, o brócolis é simples de incluir. O ideal é cozinhá-lo no vapor por poucos minutos, até ficar levemente macio, mas ainda firme e vibrante. Quanto mais verde intenso ele permanece, maior a preservação de nutrientes sensíveis ao calor. Evite fervuras longas. Uma dica eficiente é acrescentá-lo ao prato principal já no final do preparo, ou até misturar em omeletes e salteados rápidos. Pequenas escolhas repetidas criam grandes impactos ao longo do tempo. Avançando, chegamos à couve, um verdadeiro símbolo da alimentação brasileira e um dos vegetais mais completos quando o assunto é proteção ocular. Assim como o espinafre, ela fornece luteína e zeaxantina, aqueles carotenoides que atuam como filtros naturais contra parte da radiação luminosa. Também entrega vitamina A, vitamina C, vitamina E e zinco, formando um conjunto altamente protetor. Mas existe um ponto especial sobre a couve:
Seu papel no suporte à circulação. Uma boa circulação é fundamental para que oxigênio e nutrientes cheguem adequadamente aos tecidos oculares. Quando esse fluxo está comprometido, a saúde visual pode sofrer silenciosamente. Além disso, estudos observacionais associam dietas ricas em vegetais verdes escuros a menor risco de progressão de certas condições oculares relacionadas à idade. Isso não significa tratamento isolado, mas reforça a importância de padrões alimentares consistentes. E para quem vive com sensibilidade à luz, irritação frequente ou desconforto após horas de leitura, a presença regular desses compostos antioxidantes pode representar alívio gradual. O modo de preparo continua sendo decisivo. A couve pode ser consumida crua em saladas, em sucos verdes combinados com limão, maçã ou gengibre, ou refogada rapidamente com fio de azeite e alho. Evite deixá-la muito tempo no fogo. Quanto menos processamento, maior a preservação do potencial nutricional. E aqui vale lembrar, não é sobre exagero. Não é necessário consumir grandes quantidades de uma vez. A regularidade é mais importante do que a intensidade. Talvez você esteja se perguntando se tudo isso realmente pode fazer diferença em casos de miopia, hipermetropia ou presbiopia. Essas condições têm componentes estruturais e genéticos, mas isso não elimina a importância do ambiente interno do olho. Um tecido bem nutrido tende a responder melhor ao desgaste natural do tempo. E mesmo quando já diagnóstico, apoiar o organismo com nutrientes adequados contribui para a manutenção e qualidade de vida. E deixe eu te fazer uma pergunta direta. Você já inclui brócolis ou couve na sua rotina semanal? Se sim, como costuma preparar? Se não, qual seria o maior desafio para começar? Escreve aqui nos comentários, porque sua resposta pode incentivar outras pessoas que estão lendo e também pensando em mudar. E aproveita para curtir o vídeo se essa parte já trouxe algo novo para você. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais gente que ainda acredita que cuidar da visão é só usar óculos quando a lente aumenta. Agora nós entramos em uma das partes mais interessantes de toda essa conversa, porque vamos falar de uma folha que muita gente ignora ou nunca experimentou, mas que carrega um perfil nutricional impressionante. O Ora pronobis, conhecido em várias regiões do Brasil como planta rústica e resistente, é considerado por muitos um superalimento exatamente pela combinação rara de nutrientes que entrega em uma única folha. Quando o assunto é saúde ocular, essa combinação faz diferença. O Ora pronobis reúne luteína e zeaxantina, importantes para a proteção da mácula, além de vitamina A, vitamina C, vitamina E e zinco, formando um conjunto antioxidante robusto. Isso significa que ele atua em várias frentes ao mesmo tempo, ajudando na defesa contra o estresse oxidativo, apoiando a integridade da retina e contribuindo para a manutenção do cristalino. E não é só isso. Ele também fornece ferro, ácido fólico, proteínas e fibras, nutrientes que, indiretamente, colaboram para a melhor oxigenação dos tecidos e equilíbrio metabólico. Quando o sangue circula melhor e carrega nutrientes de forma eficiente, os tecidos oculares tendem a responder com mais vitalidade. Outro ponto interessante é que o Ora pronobis está associado à presença de compostos bioativos com ação anti-inflamatória leve. Considerando que muitos desconfortos oculares, como ardência e irritação frequente, têm componente inflamatório, incluir alimentos com esse perfil pode contribuir para reduzir o ambiente inflamatório sistêmico ao longo do tempo. E para quem vive em regiões com forte exposição solar, a presença de carotenoides e vitamina A ajuda a reforçar os mecanismos naturais de proteção contra a radiação luminosa. Além do potencial nutricional, existe um diferencial prático. O Ora pronobis pode ser cultivado em casa, inclusive em vasos pequenos. Isso significa acesso fácil, custo baixo e controle da qualidade do que você consome. Ele pode ser usado em refogados rápidos, misturado a omeletes, triturado em molhos ou incorporado em ensopados no final do preparo. O segredo, como sempre, é evitar cozimento prolongado. Quanto mais suave o preparo, maior a preservação dos compostos sensíveis ao calor. Agora vamos falar da última folha dessa lista poderosa, a salsinha.
Muitas vezes vista apenas como decoração de prato, ela é, na verdade, um dos vegetais mais ricos em compostos antioxidantes concentrados. A salsinha contém vitamina C, flavonoides como a pigenina e clorofila, que desempenham papel relevante na proteção celular. A apigenina, por exemplo, é estudada por seu potencial antioxidante e anti-inflamatório, ajudando a reduzir danos causados pelo excesso de radicais livres. No contexto ocular, isso significa suporte à saúde da retina e do cristalino. A salsinha também favorece a circulação, inclusive nos pequenos vasos que irrigam os olhos. Uma circulação eficiente garante melhor entrega de oxigênio e nutrientes, o que pode influenciar na clareza visual e no conforto ao longo do dia. Para quem sofre com sensação de peso nas pálpebras, vermelhidão frequente ou olhos inchados, o consumo regular pode contribuir de maneira gradual para maior equilíbrio interno. Seu leve efeito diurético também auxilia na redução de retenção de líquidos, o que pode impactar positivamente a sensação de inchaço ao redor dos olhos. E aqui vale reforçar algo importante: nenhuma folha isoladamente faz milagre. O que gera resultado é a combinação e a constância. É transformar essas escolhas em parte do seu padrão alimentar semanal. Um suco verde pela manhã com couve e salsinha, um prato com brócolis no almoço, espinafre em omelete no jantar, nori como complemento ocasional, ora pro nobis em refogados. Pequenos ajustes repetidos ao longo de meses podem representar uma grande diferença acumulada. Talvez você esteja percebendo que o ponto central de tudo isso não é apenas a folha em si, mas a mentalidade de prevenção. A visão costuma piorar de forma silenciosa. Quando os sintomas se tornam evidentes, muitas vezes o processo já está avançado. Por isso, agir antes do problema se instalar é uma das estratégias mais inteligentes que você pode adotar. E agora eu quero saber de você: qual dessas folhas você nunca experimentou e ficou com vontade de testar? Já conhecia o Ora Pro Nobis ou ele é novidade total? Escreve aqui nos comentários a sua dúvida ou experiência. E se esse conteúdo está ampliando sua forma de enxergar a alimentação, aproveita para compartilhar com alguém que passa o dia inteiro no computador ou vive reclamando da vista cansada. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de informação, melhor. Agora que você já conhece as folhas e entende o papel estratégico de cada uma, é hora de transformar conhecimento em prática. Porque informação sem aplicação não muda a visão de ninguém. E aqui vai algo muito importante: não é necessário montar uma dieta perfeita ou fazer mudanças radicais. O que realmente protege seus olhos é a repetição inteligente de pequenos hábitos. Comece pensando em frequência, não em quantidade. Em vez de consumir grande volume de uma única folha em um único dia, prefira distribuir ao longo da semana. Por exemplo, segunda-feira pode ter espinafre na omelete do jantar. Terça-feira, brócolis no vapor acompanhando o almoço. Quarta, suco verde com couve e salsinha. Quinta, ora pro nobis refogado rapidamente. Sexta, uma salada reforçada com folhas variadas. No fim de semana, nori como complemento em alguma preparação leve. Esse padrão simples já cria uma base antioxidante consistente no organismo. Outro ponto essencial é a combinação com gorduras boas. Muitos carotenoides, como luteína e beta-caroteno, são melhor absorvidos quando consumidos junto com alguma fonte de gordura saudável. Isso significa que um fio de azeite na couve, um pouco de abacate na salada ou sementes como chia e linhaça junto às folhas pode aumentar a eficiência nutricional. Pequenos detalhes fazem diferença real na absorção. Também vale lembrar da hidratação. O filme lacrimal depende de equilíbrio hídrico. Não adianta apenas investir em antioxidantes se o corpo estiver cronicamente desidratado. Água suficiente ao longo do dia é parte da estratégia de conforto ocular, especialmente para quem vive com ar-condicionado ou diante de telas por muitas horas. Falando em telas, existe uma tríade que ajuda muito: alimentação adequada, pausas visuais e iluminação equilibrada. A cada 20 minutos de tela, desviar o olhar por pelo menos 20 segundos para algo distante ajuda a relaxar a musculatura ocular.
Esse simples hábito, somado à nutrição correta, cria um ambiente mais favorável para seus olhos. E se você já convive com miopia, presbiopia ou qualquer outra condição estrutural, pense assim: você não está tentando curar o formato do olho, mas fortalecer o ambiente interno dele. Um tecido melhor nutrido tende a resistir melhor ao desgaste natural. É como cuidar do solo para que a planta permaneça saudável, mesmo se ela já tiver crescido torta. Outro aspecto pouco falado é o impacto do açúcar elevado no sangue sobre os olhos. A glicação, processo associado ao excesso de glicose, pode afetar estruturas oculares ao longo do tempo. Manter a alimentação equilibrada não só protege a retina, como também reduz riscos sistêmicos que indiretamente prejudicam a visão. Ou seja, cuidar dos olhos é cuidar do corpo como um todo. Agora imagine daqui a 6 meses. Se você incluir essas folhas de maneira consistente, beber mais água, ajustar pequenas rotinas e prestar atenção aos sinais do seu corpo, o que pode mudar? Talvez menos ardência. Talvez menos cansaço visual. Talvez mais conforto para ler à noite. As mudanças não costumam ser instantâneas, mas a soma diária é poderosa. E tem algo importante que eu preciso dizer: muitas pessoas assistem conteúdos como este, aprendem, mas nunca aplicam. E outras tantas assistem, gostam, mas não estão inscritas no canal. Dá uma olhada agora se você já está inscrito. Se ainda não estiver, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos que podem complementar tudo o que estamos construindo aqui. Me conta uma coisa: qual hábito você consegue começar ainda hoje? Vai ser incluir uma folha no jantar? Preparar um suco verde amanhã cedo? Beber mais água? Escreve aqui nos comentários qual é o seu primeiro passo. Isso cria compromisso público e aumenta muito a chance de você realmente colocar em prática. Chegamos a um ponto crucial: saber diferenciar prevenção de alerta. Porque cuidar da alimentação é poderoso, mas reconhecer sinais que exigem avaliação profissional é igualmente essencial. A visão é um dos sentidos mais delicados do corpo humano, e algumas alterações não devem ser ignoradas. Se você perceber perda súbita de visão, flashes de luz, manchas escuras que surgem de repente, dor intensa nos olhos, vermelhidão persistente acompanhada de desconforto ou qualquer mudança rápida na qualidade visual, não espere. Procure avaliação oftalmológica. A nutrição fortalece o terreno, mas não substitui diagnóstico e tratamento quando necessário. Agora, falando de sinais mais sutis, aqueles que muitas vezes passam despercebidos: maior sensibilidade à luz, dificuldade crescente para enxergar à noite, necessidade de aumentar a iluminação para ler, olhos que ardem ao final do dia, sensação de ressecamento constante ou dores de cabeça após longos períodos diante de telas. Esses são indícios de que seus olhos estão pedindo suporte. E é aqui que entra a soma de tudo o que conversamos até agora. Uma rotina sustentável precisa ser realista. Não adianta criar um plano rígido que dura uma semana e depois é abandonado. Sustentabilidade significa adaptação. Talvez você não consiga consumir todas as folhas toda semana, e tudo bem. O importante é manter variedade e frequência ao longo do mês. A visão responde ao padrão alimentar, não a um dia isolado. Outro ponto estratégico é o acompanhamento periódico. Mesmo que você não tenha sintomas, exames de rotina ajudam a detectar alterações precoces, como aumento da pressão intraocular ou sinais iniciais de degeneração macular. Quanto mais cedo algo é identificado, maior a chance de controle eficaz. Nutrição e acompanhamento caminham juntos. Também vale observar fatores externos. Óculos com proteção UV quando houver exposição intensa ao sol, iluminação adequada ao ler, pausas conscientes no trabalho digital e boa qualidade de sono fazem parte do conjunto de proteção. Durante o sono, o corpo realiza processos de reparo celular. Dormir mal de forma crônica impacta diretamente na capacidade regenerativa, inclusive ocular. Agora pense comigo: seus olhos trabalham o dia inteiro sem pausa real. Eles captam luz, ajustam foco,
interpretam cores, ajudam você a se orientar no espaço. E muitas vezes recebem pouco em troca. Incluir folhas ricas em antioxidantes, manter hidratação, equilibrar açúcar no sangue e adotar pausas visuais é uma forma concreta de retribuir esse esforço diário. Talvez você esteja percebendo que o tema vai muito além de comer verde. Estamos falando de preservar a autonomia. De continuar lendo, dirigindo, reconhecendo rostos, apreciando paisagens. A visão está ligada à independência, à qualidade de vida e à conexão com o mundo. E eu quero saber, você já faz exames oftalmológicos regularmente ou só procura ajuda quando sente algo diferente? Escreve aqui nos comentários como você cuida da sua saúde visual. Sua resposta pode incentivar outras pessoas a adotarem o mesmo cuidado. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar sua alimentação de outra forma, compartilha com alguém da família, principalmente pais ou avós. Muitas vezes são eles que mais se beneficiam dessas orientações simples. E deixa seu like, porque isso sinaliza para a plataforma que esse tipo de informação precisa alcançar mais pessoas. Agora nós chegamos ao fechamento, e eu quero que você leve daqui algo muito simples, mas extremamente poderoso. Proteger a visão não começa quando o problema aparece, começa na rotina diária. Não é sobre um alimento milagroso, nem sobre uma mudança radical. É sobre consistência. Você conheceu 6 folhas com potencial estratégico para a saúde ocular: nori, espinafre, brócolis, couve, ora pronobis e salsinha. Todas elas oferecem combinações importantes de antioxidantes, vitaminas e minerais que ajudam a proteger a retina, apoiar a mácula, fortalecer o cristalino e contribuir para melhor conforto ocular. Quando essas folhas entram na sua semana de forma organizada, elas criam um ambiente interno mais favorável para seus olhos enfrentarem o desgaste do tempo, das telas e da exposição à luz. Mas além da alimentação, você também viu que existem pilares complementares. Hidratação adequada mantém o filme lacrimal equilibrado. Pausas visuais reduzem tensão muscular ocular. Proteção contra excesso de sol ajuda a preservar estruturas sensíveis. Sono de qualidade favorece processos de reparo celular. Controle do açúcar no sangue protege vasos minúsculos que irrigam a retina. Tudo isso trabalha junto. Talvez a mudança que você precise não seja grande. Talvez seja apenas decidir que 3 vezes por semana você vai incluir uma folha verde escura no almoço. Ou preparar um suco verde 2 manhãs por semana. Ou substituir um acompanhamento menos nutritivo por brócolis no vapor. O que parece pequeno hoje pode ser enorme daqui a alguns meses. E lembre-se de algo importante: a visão raramente piora de forma abrupta sem aviso. Muitas vezes ela vai dando sinais sutis. Dificuldade leve para enxergar à noite. Olhos mais secos do que antes. Sensibilidade maior à luz. Quanto antes você agir, maior a chance de manter estabilidade e qualidade visual por mais tempo. Você não precisa esperar um diagnóstico para começar a cuidar melhor dos seus olhos. E mesmo que já tenha um, você pode apoiar seu organismo com escolhas inteligentes. Informação gera consciência. Consciência gera ação. Ação repetida gera resultado. Agora eu quero deixar uma pergunta final para você refletir. Se seus olhos são a forma como você enxerga as pessoas que ama, os lugares que visita, os momentos que vive, eles não merecem um pouco mais de atenção no seu prato? Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que vive reclamando da vista cansada ou que passa o dia inteiro diante do computador. Às vezes essa pode ser a informação que faltava para alguém começar a se cuidar. E me conta aqui nos comentários, qual dessas folhas você vai incluir primeiro na sua rotina? Eu gosto de acompanhar essas decisões porque elas mostram que a informação virou atitude. Se você ainda não está inscrito, verifique agora e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos como este. Muitas pessoas assistem, mas não estão inscritas, e acabam perdendo informações importantes que poderiam fazer diferença na saúde. Curta o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento.
Sua saúde começa com escolhas simples. E hoje você deu um passo consciente em direção a uma visão mais protegida. Que seus olhos continuem enxergando o mundo com nitidez, cor e clareza por muitos anos.